O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Corte de Contas do Estado lança livro que resgata trajetórias de mulheres nos espaços de poder em Sergipe e promove debate sobre representatividade feminina. Fazer esse livro foi fazer um resgate, um compilado de inspiradoras biografias, trazendo o protagonismo feminino sergipano. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno da última semana do mês de março. Melhoria no plenário do Tribunal de Contas valoriza o espaço, moderniza as instalações e ainda homenageia o primeiro presidente da Corte Sergipana. O Pleno passa a se denominar o conselheiro Manuel Cabral Machado, o primeiro presidente da Corte. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, a entrevista da semana é com a diretora do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública de Sergipe, Carolina Dávila Melo. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já está no ar. O Tribunal de Contas de Sergipe promoveu neste mês de março o lançamento de uma importante obra literária. O livro, que resgata a história de mais de 170 mulheres que ocuparam posições de liderança no Estado, foi idealizado pela conselheira-presidente Suzana Azevedo e integra a segunda edição do projeto Mulheres em Conta. Intitulado Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe, Perfis e Trajetórias, o livro traz um compilado da presença feminina nos ambientes de decisão e liderança no Estado. A obra foi escrita pelo sociólogo Igor Salmeron e pelos jornalistas Kátia Paim, Acácia Trindade, Carlos França e Sacutala Guimarães, editado e revisado pelo jornalista Max Augusto e diagramado pelo design gráfico Décio Santos. Fazer esse livro foi fazer um resgate, um compilado de inspiradoras biografias, trazendo o protagonismo feminino sergipano. Acredito que seja um dos grandes legados desse livro e que vai enriquecer, sem dúvidas, o contexto histórico de pesquisa, local aqui em Sergipe e além fronteiras. Já com 40 anos de profissão, nunca tinha feito um trabalho igual. Foi um trabalho que eu dediquei muito tempo na pesquisa, vendo álbuns de família, tudo. Quer dizer, foi um trabalho que eu resgatei a história de muitas mulheres. Então isso me fez sentir empoderada e porque estou empoderando outras mulheres. A obra conta com mais de 170 perfis individuais, além de anexos contendo dados históricos da presença feminina na política e no sistema de justiça sergipano. É um motivo de muita alegria. Quero agradecer à presidenta conselheira Suzana, que ela está fazendo essa homenagem às várias mulheres. Então, eu só tenho um agradecimento, porque realmente, quando a gente lê, no momento da idade que a gente está, essa vida por onde a gente passou e que só deixou coisas boas, é muita felicidade. É para transmitir para os que vêm. A publicação possui mais de 300 páginas. Seu prefácio foi escrito pela desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Clara Leite Rezende. Suas orelhas possuem as considerações da desembargadora Yolanda Santos Guimarães e da primeira mulher eleita prefeita de Aracaju, Emília Correia. Essa iniciativa do Tribunal de Contas, ela é essencial para destacar, para inspirar, porque tudo acontece assim, com valorização, com destaque. Então, está de parabéns a iniciativa do Tribunal de Contas. Não podia ser diferente com uma mulher empoderada como a doutora Suzana, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Idealizadora da obra, a presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, destaca que o livro foi pensado para servir de inspiração para todas as mulheres sergipanas. Nós temos que deixar o legado dessas mulheres para as futuras gerações. Então, como essas mulheres enfrentaram tantos desafios, tantos obstáculos para chegarem onde elas já chegaram e com muita determinação, com muito compromisso, com muita responsabilidade, deixaram a sua marca em vários municípios, em várias comarcas, como juízas, como procuradoras, como promotoras. E eu tenho certeza que o livro que o Tribunal de Contas entrega à população hoje é um livro onde mostra a trajetória de mulheres extraordinárias, de mulheres que inspiram outras mulheres.
O lançamento da obra aconteceu durante a segunda edição do evento Mulheres em Conta, realizado no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe em comemoração ao Mês da Mulher. A programação contou com a apresentação do coral Contas em Cantos. E uma mesa redonda formada pela conselheira-presidente Suzana Azevedo, pela conselheira Maria Angélica Guimarães, pelas deputadas federais Iandra Moura e Catarina Feitosa e pela empresária Aparecida Lourenço, além da prefeita de Aracaju, Emília Correia, da juíza Juliana Nogueira Galvão e da secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri. Parabenizar a todos que fizeram esse evento maravilhoso, a Suzana, que tem essa visão de águia, de estar ali também trazendo, né, essa potência que são as mulheres para os olhares e para todos. Então, parabenizar e agradecer essa homenagem maravilhosa. O evento foi finalizado com uma homenagem à professora e pesquisadora Glaé Fontes e com uma sessão de autógrafo dos escritores. Sempre me sinto muito honrada quando as pessoas se lembram de mim e são generosos nessa homenagem. Então a gente só tem uma palavra que eu acho ela bonita, significativa, que é agradecer. E agora a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE na última semana do mês de março, durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, foram julgados 6 processos. Participaram da sessão a conselheira Angélica Guimarães Marinho e Ulisses Andrade Filho, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadoria compulsória, pensão especial, pensão por implemento de idade, reabilitação de aposentadoria, inclusão de pensão e aposentadoria por tempo de contribuição. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 37 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto de Carvalho Ribeiro e José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Rafael Souza Fonseca e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Na pauta, relatórios de inspeção, autos de infração, recursos de reconsideração, aposentadorias compulsórias, aposentadorias especiais, aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadorias por invalidez, proventos e pensões. Na sessão plenária, sob a presidência da conselheira Suzana Azevedo, o colegiado apreciou 17 processos e 10 protocolos. Dentre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias, representações, pedidos de reexame, destaque, manifestação, declaração, ofício, manifestação da ouvidoria e ordem de serviço eletrônica. A sessão contou com a presença dos conselheiros Ulisses Andrade, Flávio Conceição de Oliveira Neto, Luiz Augusto Ribeiro, Luiz Alberto Menezes e José Carlos Felizola Filho, além dos conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Confira mais detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E o Tribunal de Contas do Estado passa a contar com um plenário mais moderno e acessível. Com novos acabamentos, melhoria no sistema de sonorização e uma tecnológica sala de transmissão, o espaço está preparado para atender com qualidade as demandas da Corte. E ainda faz uma justa homenagem ao primeiro presidente do órgão. Após um período de reforma, o plenário do Tribunal de Contas de Sergipe voltou a ser utilizado, com um visual mais moderno e funcional. Além da repaginação completa no espaço, que inclui a instalação de novas bancadas e assentos para conselheiros e assessores e mais cadeiras para o público que acompanha presencialmente as sessões, a sala também passará a homenagear o primeiro presidente da história do TCE, como conta a conselheira-presidente Suzana Azevedo. O Pleno passa a se denominar o conselheiro Manuel Cabral Machado, o primeiro presidente da Corte, um cidadão que deixou um legado
impressionante todos os cargos que ele ocupou, foi vice-governador, foi procurador do Estado, foi presidente do Tribunal de Contas, né, conselheiro por muitos anos, e a gente tem o prazer e a honra de homenagear um homem público da estirpe, da capacidade e do compromisso público do conselheiro Manuel Cabral Machado. O ambiente também ganhou piso em carpetaria, envelopamento das paredes com MDF acinzentado e substituição parcial do forro, conferindo mais conforto e elegância ao local. A renovação do Pleno, sem dúvida, traz mais funcionalidade, mais conforto e melhora o bem-estar de todos aqueles que vêm ao tribunal, dos que trabalham aqui. E se fazia necessário, tendo em vista que era um Pleno já antigo, as instalações estão agora de forma muito agradáveis e nós temos certeza que vai possibilitar aqueles que chegam também ao tribunal a ter uma visão de um tribunal também mais moderna, transmitir essa ideia de um tribunal funcional e moderno. A logomarca e o timbre do TCE agora ocupam posição de destaque, reforçando a identidade institucional. Entre as melhorias tecnológicas, o sistema de sonorização foi atualizado e uma nova sala de transmissão foi implantada, somando-se às telas recentemente instaladas. O resultado é um Pleno mais moderno, acessível e preparado para atender com excelência as atividades da Corte de Contas dos sergipanos. O Pleno já tinha muito tempo, ele precisava passar por uma modernização, além da tecnologia das câmaras para poder transmitir as sessões, como também a parte sonora, né, da sonorização, e também dar um conforto a todos que trabalham aqui no Pleno. Os assessores eles não tinham bancada, eles ficavam assessorando os conselheiros sem ter uma bancada para poder estar ali procurando alguma lei, alguma coisa na internet para poder ajudar o conselheiro na hora de uma votação. Nós não tínhamos um maior número de poltronas lá na parte que o público acompanha. Então ficou hoje um Pleno moderno, um Pleno realmente que vem trazer não só para os conselheiros, não só para o Ministério Público, mas também para os servidores e os advogados que trabalham aqui, muito mais conforto. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, a convidada do jornalista Messias Carvalho é a diretora do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública de Sergipe. É depois do intervalo TCE na TV. Volta já! Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção e, após isso, será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E, havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para a deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as Câmaras de Vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. A última edição do mês de março do quadro Diálogo Cidadão destaca o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado para a garantia do acesso à saúde. E sobre o assunto, o jornalista Messias Carvalho conversou com a diretora do Núcleo de Saúde do órgão, Carolina Dávila Melo. Acompanhe.
No nosso Diálogo Cidadão de hoje, convidamos a defensora pública, doutora Carolina Dávila Melo Bruni, e para falar de um dos temas mais espinhosos hoje quando se fala em saúde, que é a questão da judicialização e que a Defensoria tem uma atuação estratégica. Doutora, obrigado por atender a Eu que agradeço. nossa equipe nesse espaço Diálogo Cidadão, agora inaugurando inclusive um espaço novo, um novo pleno, uma reforma fantástica feita aqui pelo Tribunal, e é bom ter a Defensoria para a gente discutir uma temática tão importante como essa, que é a saúde. Isso. Muito obrigado por sua vinda aqui ao nosso espaço. A judicialização hoje é um grande problema, A Defensoria Pública parece que chega de paraquedas para evitar o impacto desse grande problema. Como é que vocês estão lidando com isso? Veja só, eu vou tentar explicar como as questões de saúde são resolvidas na Defensoria Pública. Veja só, nós temos a porta de entrada da saúde da Defensoria se chama CRLS, a Câmara de Resolução de Litígio da Saúde, onde o assistido vai procurar a Defensoria, leva toda a documentação necessária, atestado médico, seus exames, tudo que for necessário para ver o seu direito atendido. Na Câmara de Resolução, nós tentamos resolver administrativamente o pedido desse assistido. E temos uma equipe técnica excelente, já estamos atuando aí há um tempo. Essa equipe técnica recebe essa documentação, tenta com o Estado e com o município resolver administrativamente. Nós temos um índice de resolutividade muito grande nessa seara administrativa. Não se conseguindo resolver administrativamente, esse assistido é encaminhado para a judicialização e logo em seguida nós judicializamos. Aliás, Câmara essa que conquistou um prêmio importante, que é o prêmio Inovare, Então ela faz esse primeiro amortecimento do problema, Exatamente. Vamos explicar primeiro quais são os direitos do cidadão, A gente está falando, inclusive, não apenas para o cidadão, o nosso espaço é diálogo cidadão, mas também o dever do jurisdicionado, o gestor. O que é que compele o cidadão a procurar o serviço da Defensoria? Quais são as abrangências desse direito que ele tem e o dever do jurisdicionado? Está na Constituição Federal. Todo cidadão tem direito à saúde. E essa saúde ela é ampla, Então engloba desde medicamento a exame, consulta, cirurgia, fralda geriátrica, cadeira de roda, cama, para quem precisa de home care. Então, é um direito, de fato, abrangente. Tudo isso chega à Defensoria, doutora? Tudo chega à Defensoria, a demanda é imensa. Aqui a senhora atribui isso, o grupo do núcleo de vocês, a senhora coordena esse núcleo de saúde, que é estratégico, Acho que alguém primeiro tenta a busca administrativa, não conseguiu, junto ao gestor, vai procurar a Defensoria Pública. É a última rácio que a gente chama. Só chega na judicialização quando a gente não consegue resolver administrativamente. Na Câmara é recebida toda uma orientação e o índice de resolutividade, como eu disse antes, é imenso. Então, a judicialização, já há uma diminuição muito grande na judicialização. A gente só judicializa quando, de fato, não consegue administrativamente. Nós temos vários canais de divulgação, temos o site da Defensoria, a Defensoria está sempre aí de forma ativa para divulgar o nosso trabalho e, graças a Deus, é super reconhecido. E temos a população, assim, buscando esses anos todos, a gente sendo atendido, graças a Deus. Existem parâmetros para esse atendimento? Porque o cidadão tem uma demanda por um medicamento, por um tipo de tratamento e não consegue junto ao gestor. Ele deve fazer que caminhos? Ele tem limites desse tratamento? Porque a gente vive hoje uma realidade complicadíssima do ponto de vista da política farmacêutica, da indústria. Todo dia surge coisas diferentes, coisas novas. Isso. Como é que vocês processam isso? Nós partimos, inicialmente, daquilo que o assistido precisa. Então, a gente precisa de um relatório médico de exame, constatando a necessidade desse pedido.
É verificado também se existem outras alternativas terapêuticas, ou seja, outras alternativas que o SUS fornece e que não, tudo isso é verificado. E que o assistido não responde, que já tentou aquelas alternativas terapêuticas que o SUS ofereceu, não conseguindo, é que a gente vai para aquele medicamento, aquela cirurgia, o que seja que ele está ali pedindo. É passada, digamos, uma medicação para o assistido e é verificado se dentre as medicações que o SUS fornece, o assistido já fez uso, já fez efeito. Então, se tenta também essa demanda ofertada pelo SUS. Não surtindo efeito, aí a gente vai sim para aquela medicação, aquela cirurgia, o que seja. Agora, existem limites? Por exemplo, a senhora falou existe, é isso do que eu ia tipo chegar. de medicação, é o chamado o rol, né? Não, que é a lista do que é disponibilizado pelo SUS. Mas a medicina hoje exige muitas vezes coisas fora do parâmetro. Existe a lista do SUS, que a gente chama, né? A Renome do município, a do estado, o Rename, existe essa lista. Hoje existe um tema chamado tema 1234, já decidido pelo Supremo, recente, em que a demanda que se processa na competência estadual, certo? Na justiça estadual, como a gente chama, é medicação até 210 salários mínimos. Superou 210 salários mínimos, a demanda deve ser iniciada na Justiça Federal. Medicamento, tá? Para cirurgia, para outro tipo de demanda do assistido, não, pode se processar no Estado. Então, o limite para medicamento na Justiça Estadual é esse, até 210 salários mínimos. Nós temos hoje uma realidade, quando se fala em medicamentos, né, em assistência de uma forma geral, não apenas essa questão de muitas vezes o jurisdicionado, né, o gestor dizer, olha, é muito caro, eu não tenho como atender essa demanda, e aí percorre todos esses caminhos que a senhora já disse, que a Defensoria tenta o administrativo quando não vai para a Justiça, obedecidos os respeitos ao rol, né, e a essa limitação do Supremo Tribunal Federal. Agora, com relação aos planos de saúde, é outra zona de conflito permanente. Como tem sido a atuação da Defensoria? Os planos a Defensoria, nós dividimos nossa atuação em área, tá? A Câmara de Resolução de Litígio da Saúde, juntamente com o NUDESE, que é o Núcleo de Saúde, atua nas ações em face do Estado e do município. A demanda relativa a plano de saúde, qualquer exigência que não foi cumprida pelo plano de saúde vai para o Núcleo do Consumidor, chamado NUDACOM. E aí vocês atuam, e aí tem defensores, um passando a bola para o outro, né? Cada um no seu núcleo, atuando de forma... cada um dentro da sua competência. De forma complementar. Isso, cada um dentro da sua competência. Aquilo que deve ser exigido do plano de saúde, passa para o NUDACOM. Aquilo que a parte não tem plano de saúde, ou que o plano no contrato do plano de saúde não consta aquela obrigação, aí entra na Câmara e no NUDESE. Hoje essa questão do plano de saúde, que é uma questão que, quer queira que não, acaba interferindo diretamente na temática, que é a saúde, então fica por conta das relações de direito do consumidor. Direito do consumidor. É importante a gente esclarecer isso, porque tudo que se posta nessa relação de consumo, de serviço, é fundamental você ter clareza, né, dos caminhos a procurar. A gente está falando aqui, a doutora Carolina, ela cuida desse núcleo aqui que cuida de Aracaju, da Grande Aracaju, do Estado. Isso. Mas não quer dizer que o cidadão que está em Canindé, que está em Cristinápolis, que está em Propriá, ele não tenha acesso à Defensoria. Isso. Vocês têm atuado de forma bem capilar. Isso. Nos municípios, os defensores, o Núcleo da Saúde vai atuar na Grande Aracaju. Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão. Com relação aos demais municípios, os defensores atuantes que estão lotados nesses municípios, eles vão fazer sim essa exigência. Doutor, nesses mais de 10 anos, né, de atuação desse núcleo? No núcleo... Já vai para quase 15 anos. Quase 15 mais anos. de 15 anos. Quais são os casos mais comuns que vocês têm, aqueles mais emblemáticos, que vocês têm que emprestar toda uma sabedoria para tentar resolver? É tão amplo, sabia? Tem de tudo, né? Porque toda demanda de saúde é uma demanda urgente. Né? Toda demanda de saúde exige que, de fato, nós trabalhemos com muita eficácia, seja ela qual for.
Então é uma demanda urgente, é uma demanda que existe atenção, todas elas. Já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Quem está doente, não sei se mais ainda, né? E se estiver doendo, então tem que correr. Vocês cuidam dessas relações com os hospitais, com as unidades ou só com as gestões? Não, a gente... Porque muitas vezes vocês têm problemas de atendimento com as outras unidades de saúde. Isso, aí entra na parte do núcleo do consumidor. Se for alguma coisa. Com relação ao plano, você fala do acesso de entrada, é isso? Você vai para o hospital negou um determinado atendimento. Ele foi para a prefeitura não deu. Foi para a secretaria não deu. Isso, é onde a gente ou tenta administrativamente ou a gente judicializa. Perfeito. Doutora, muito obrigado por sua vinda a esse diálogo cidadão. Importante o cidadão conhecer dos seus direitos, e a saúde é uma das cláusulas pétreas da Constituição, né? Direito à saúde, direito ao atendimento, e por aí se diga-se também direito às medicações. Exatamente, e a Defensoria agradece. Muito obrigado por sua vinda. Obrigada. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.